Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, início do mês de junho, e também estamos a um passo do arranque da época balnear que começa a 15 de junho. Alguns das concessões pediram antecipação, como era possível, até ao dia, a partir deste fim de semana. Vamos hoje conhecer se há muitas ou poucas, mas o objetivo é falarmos do que vai ser esta nova época balnear. Para já fica marcada pela atribuição de mais 2 bandeiras azuis para o Concelho da Póvoa de Varzim, e as freguesias Frente de Mar e as freguesias de Estela e Aguçadora têm bandeira azul. Em Vila do Conde também uma grande extensão de bandeiras azuis. Além disso, fala-se muito de segurança. O ano passado correu tudo muito bem, apesar de haver muito trabalho para os nadadores salvadores e para a Polícia Marítima, mas o que é certo é que não se registaram vítimas, o que foi um sinal bastante positivo. E este será o último ano do atual comandante Silva Rocha. Em setembro, levanta ferro e vai para outras paragens. Por isso, é um dos nossos convidados do programa de hoje, Silva Rocha, capitão de Porto e comandante da Capitania da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, João Nunes, representante dos concessionários da Póvoa de Varzim, Emília Benta, representante dos concessionários de Vila do Conde, e Isaac Braca, representante dos Delfins, a Associação de Nadadores de Salvadores. Muito obrigado aos 4 por terem vindo ao programa, e a primeira questão é mesmo para o comandante. Sr. Comandante, está tudo a postos para a nova época balnear? O que é que há de novidades? Bom, está tudo a posto dentro do possível, ainda existem algumas questões por acertar, mas enfim, estamos mesmo na reta final daquilo que serão os preparativos para a próxima época balnear. Em termos de novidades, não posso dizer que haja assim novidades muito significativas, para além daquelas que já mencionou na introdução do programa, que é a nomeação, a atribuição de mais 2 bandeiras azuis ao Concelho da Póvoa de Varzim. Em termos do dispositivo e das praias concessionadas para esta época balnear, não temos alterações relativamente ao ano passado e, portanto, está já em ritmo ou em regime de cruzeiro. Portanto, todos os preparativos e todo o modo de funcionamento, o modelo de funcionamento das praias para este ano, que tem vindo a decorrer nos últimos anos, penso que de forma muito positiva. Olhando para o ano passado, e como aqui disse, foi com alguma alegria que reparamos que não houve vítimas, já tínhamos feito eco disso. Está tudo apontado para se manter os cuidados redobrados com banhistas que por vezes não conhecem a realidade do mar da Póvoa de Varzim. Sim, à medida que os anos vão passando, conseguimos caracterizar cada vez mais os pontos, chamemos-lhe negros, enfim, pontos mais perigosos, e temos um cuidado especial com essas praias mais perigosas. No Concelho da Póvoa de Varzim, quais são aquelas mais perigosas, já que me diz? As praias mais perigosas são várias praias, 95% dessas praias são praias não vigiadas, portanto, daí também o perigo que decorre da prática balnear nessas praias. Mas posso identificar um ponto mais perigoso. Aliás, a última ocorrência trágica ocorreu na praia do Fragozinho, não é? Há 2 anos. Há 2 anos, não, há mais, já há 4 anos, portanto eu não estava cá na altura ainda. Penso que terá sido em 2010, provavelmente. Já tem a praia do Fargozinho, e estão identificadas algumas praias com aquilo que nós chamamos de agueiros, que são perigos permanentes para quem, enfim, decide praticar aquelas praias. No termo técnico de quem é comandante e quem vive do mar, o agueiro é conhecido. O que é um agueiro para um cidadão comum que está, por exemplo, a ouvir-nos neste momento na internet, na Suíça ou em qualquer lado do mundo e queira vir passar férias este ano? O agueiro consiste numa corrente forte, portanto fora do normal, dentro daquilo, e muito pronunciado em determinada parte da praia, que tem normalmente a ver com os afloramentos rochosos que criam canais, ou digamos que uma espécie de rios internos. Exatamente, são rios, portanto, normalmente são canais mais profundos, com a movimentação das marés, induzem correntes fortes, por vezes contrárias, não é? Que não tem nada a ver com aquilo que são as correntes normais da praia. E os banhistas, normalmente, quando são apanhados nesses agueiros, não têm força nem para sair deles, e muitas vezes são puxados para baixo. E em situações que dificilmente conseguem sair por meios próprios. Portanto, há que ter muito cuidado quando se vem ao mar. Extremo cuidado e, enfim, uma regra básica é tentar, no máximo, praticar praias vigiadas, obviamente. Falar em praias vigiadas, vamos aos nadadores salvadores. Tenho aqui o Isaac Braga. A olhar para o físico, estamos todos seguros. Temos feito
Boa tarde. Um esforço nesse sentido. A própria contratação dos nossos nadadores salvadores, assumimos, não só pelo físico, como é óbvio, mas temos procurado nos últimos anos, e este ano conseguimos isso em pleno, a contratação de nadadores que nos garantem as melhores condições físicas, técnicas e psicológicas também, porque este é um trabalho que envolve uma componente psicológica também forte. Portanto, a nossa contratação assume aqueles nadadores que nós tínhamos notado que não estavam mais otimizados para trabalhar, este ano não terão lugar nas nossas praias, e isso contribuirá certamente para uma maior segurança nas praias. Tenho a certeza que os 120 nadadores e nadadoras que vamos colocar no terreno este ano são os melhores que nós temos, foram selecionados para isso, e certamente... Havia mais candidatos? Qual é o número de candidatos normalmente em médica? Este ano tivemos cerca de 140 a 150 candidatos, alguns que se candidataram a várias associações para trabalhar, portanto nós colocaremos no terreno 120, terão ficado à volta de 10 a 15 nadadores salvadores que não terão lugar. Não quer dizer que até ao início da época, por algumas alterações, como sabemos que estes nadadores salvadores procuram outro tipo de empregos junto da sua área, não quer dizer que eles encontrem trabalho e depois até ao início da época, ou no decorrer da própria época, acabem por se ausentar das praias. Vocês têm o plano B para o caso de haver uma falha de nadadores salvadores, para recuperar? Está a gente na forja preparada para entrar, com treino, com vocação? Eu, quando falo destes 130 que nós deixamos, os 140 já são aqueles que nós selecionamos. Tivemos alguns que nós excluímos as suas candidaturas por ou problemas no passado, ou por aquilo que nós fazemos a avaliação durante a formação que lhe damos também. Portanto, estes 20 que ficam, 15 a 20 que ficam de fora, são nadadores que estão altamente treinados, trabalharão connosco no regime de substituição, sempre que houver necessidade, ou porque alguém fica doente, ou porque alguém tem que se ausentar, serão chamados para integrar o dispositivo de segurança. Muito bem, vocês começam a segurança muito antes deste período que vem agora aqui de verão, da época balnear. Vocês fazem o apoio na época de inverno e com um projeto que é apoiado aos fins de semana e já nas praias vigiadas. Neste caso já há praias vigiadas ainda que não estejam com concessão. Este ano a pré-época correu bem, as pessoas, o mau tempo ajudou a que não viesse muita gente, por um lado. Sem dúvida, nós verificamos que há 2 anos houve em Portugal um número elevado de mortes fora da época balnear, não na nossa costa, e este projeto, o Aquavita, dá uma resposta a esse tipo de situações. Sabemos que as pessoas passam um inverno rigoroso, como foi este ano. Quando se começa a aproximar abril, maio, e as condições climatéricas são propícias para um primeiro banho, temos uma afluência muito grande de pessoas na praia. Pessoas que durante o inverno não fazem uma preparação física adequada, permanente, e depois com as condições climatéricas da nossa águas frias, com um pouco de treino, acabam por haver queimbras, um risco de afogamento maior. Este projeto que nós começamos já há 4 anos e que mantivemos este ano aqui na Póvoa de Varzim, temos 2 bicicletas, uma moto 4, mais 2 nadadores salvadores de andar, que procuram reunir grupos de pessoas que queiram ir à água e proporcionar segurança quando eles o fazem. De facto, este ano as condições climatéricas pré-época não foram as mais vantajosas para essa prática, contudo tivemos 2 fins de semana com alguma afluência e não tínhamos a registrar qualquer tipo de incidente. Muito bem, e para os concessionários, todos eles aderem como habitualmente e como está estipulado a ter um ou 2 nadadores salvadores por concessão? Exato, os concessionários, em conjunto com a Capitania, com o seu comandante e com os Delfins e com a própria autarquia da Póvoa e Vila do Conde, já há aqui uma máquina que já está integrada e que funcionamos bem. Portanto, os concessionários têm que cumprir o que está regulamentado pela lei da assistência balnear, contratam aos Delfins, que em conjunto com a Capitania desenvolve com os concessionários um programa de assistência, o chamado Programa Integrado de Salvamento, em que damos resposta àquilo que é o que está preconizado na lei e que salvaguardamos a segurança em todas as praias de Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Já vamos falar dos conselhos a dar às pessoas de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, aos que venham para cá no verão, e sobretudo falar do civismo que possa existir ou não, mas vamos aos concessionários. Começo pelas senhoras, o João não se incomoda de certeza. Emília Benta, que é concessionária, representante dos concessionários de Vila do Conde. O tempo não está a ajudar, as notícias também anunciam coisas ruins para o tempo. Qual é a previsão vossa em termos de negócio este ano com
a vinda de pessoas para, no caso de Vila de Conde, que são os concessionários de Vila de Conde? Boa tarde. Na verdade, o que as notícias têm vindo a anteceder dizem que, que vamos continuar com mau tempo. Portanto, que pelas notícias dizem que não iremos ter verão este ano e iremos ter um verão como há 200 anos não teríamos. Portanto, as coisas não se proporcionam para que os concessionários possam e as pessoas possam usufruir da praia. Portanto, temos que recuar 200 anos para ir ver como é que sobreviveram os concessionários da altura. É o que dizem, que este ano não iremos ter verão, mas a ver, vamos. Mas vocês estão preparados para um grande verão? Nós estamos sempre preparados para um grande verão e para grande afluência de pessoas e, portanto, em termos de assistência de praia e de vigilância, nós estamos com tudo assegurado. Em Vila de Conde está tudo em ordem, como disse. Que anseios é que há da vossa parte que podem ainda ser arranjos de última hora, quer do comandante de Porto, quer mesmo das autarquias, para que vocês tenham nós atempadamente já propusamos, portanto, o plano integrado de segurança já o propusamos à capitania e possivelmente e posteriormente irá ser aprovado pelo ISN. Portanto, nós teremos já tudo preparado para começarmos a época balnear em pleno. Muito bem. João Nunes, Póvoa de Varzim. O João Nunes queixa-se sempre também do tempo, aliás, vocês vivem do tempo. Claro. Os nadadores salvadores não se importam muito porque é bom estar ao sol a trabalhar, mas de qualquer forma vocês vivem mesmo do tempo, com funcionários e com estruturas montadas para esta época de verão. O que é que espera deste verão na Póvoa de Varzim? Ora bem, antes de mais quero cumprimentar todo este painel que está aqui presente e em relação às expectativas, eu costumo dizer que normalmente as previsões em matéria de tempo costumam ser boas. Portanto, normalmente os entendidos dizem que o verão vai ser bom e normalmente acontece o contrário. Nós, portanto, já não ligamos a isso. Então este sendo mau pode ser, se acontecer o contrário, fica bom. Com certeza, pelo menos pela experiência que nós temos tido portanto, há muito tempo até esta parte. O que nós estamos focados basicamente em termos de concessionários das praias da Póvoa de Varzim é na dinâmica comercial. Portanto, nós esperamos receber muita gente, embora a conjuntura nacional não seja muito favorável para que o turismo seja privilegiado. Contamos com o apoio em termos de divulgação da nossa terra, portanto do município, da Câmara Municipal, que de certa forma, através de programas de rádio, está a dinamizar no interior do país, portanto está a dinamizar uma ação de divulgação da Póvoa, não é? E das praias da Póvoa, com tudo aquilo que era inerente em relação às recomendações até antigas médicas associadas ao iodo das praias da Póvoa, à produção de algas, a qualidade da água, não é? A qualidade da água, portanto, nós, inclusivamente, como já foi mencionado aqui, temos mais 2 bandeiras azuis que atestam a qualidade das nossas praias. Portanto, nós nas frentes urbanas Norte-Sul, Fragosa, mais 2 praias de Aguçadora, e poderíamos ter mais se houvesse mais praias concessionadas, porque uma das condições é a praia ter um concessionário para ter bandeira azul. Nós já temos toda a frente de praia da Póvoa de Varzim com bandeira azul, o que atesta desde já a qualidade, portanto, que as pessoas que nos visitarem podem usufruir. O que quer dizer também com isso, João Nunes, que as pessoas vindo para a praia escusam de se preocupar em vir exclusivamente para o centro da cidade, podem espalhar-se por outras praias do concelho que acabam por ter qualidade de praia e qualidade de água. Com certeza, eu cinjo-me para já à zona urbana, portanto, que é a maior concentração e a maior preocupação em termos de qualidade, não é? Portanto, nós estamos a falar, porque se for praias, ok, nós temos 2 praias em Aguçadora, também tem a qualidade necessária, e toda a nossa costa tem qualidade. É evidente que só temos 2 bandeiras azuis localizadas fora da frente urbana, porque só há 2 concessionários, como já mencionei anteriormente. De resto,
Toda a praia tem qualidade para que seja visitada por qualquer pessoa, não é? É evidente que nós preferimos que as pessoas visitem zonas de praia vigiada, não é? Porque isso proporciona maior segurança. E, portanto, que será a zona onde estão localizados e instalados os concessionários, não é? Que também proporcionam um serviço e uma dinâmica turística adequada, portanto, até na forma de receber as pessoas e de apoio, tanto em termos de salvamento como em termos comerciais. Muito bem. Ainda outra questão, em termos de adesão de pessoas, há pouco dizia que no século XIX, e quando se referia à campanha que se chama Esta é a Minha Praia, que está a ser feita no interior, vinha muita gente a banhos e por causa do iodo e a conselho médico. Sente ainda isso ou sente que as pessoas já vêm para a praia de outra maneira? Ainda há gente que vem à procura da saúde com a praia? Provavelmente, eu penso que sim, porque nós temos, no nível do mar, temos a maior concentração de oxigênio. Logo, por si só, isso é um fator que poderá, levar com que as pessoas visitem a zona da costa, a zona costeira. Depois, nós temos uma água que tem o inconveniente de ser fria. No entanto, eu penso que será, de certa forma, apelativa, porque as pessoas, quer dizer, sei lá, o corpo poderá ter uma reação, até poderá reagir à água, não é? Para além dessa questão de ser uma área, portanto, toda a frente de costa da Póvoa tem muitas algas, muita diversidade de algas, e isso, portanto, essa dissolução de algas poderá também, segundo a medicina mais antiga, proporcionava a cura de algumas doenças de pele. Portanto, seria recomendada por aí, mesmo em relação a asmáticos, isso tudo, que eu não posso comprovar porque não tenho conhecimentos médicos. No entanto, eu presumo que o sol portanto, sem sol não existiria vida, daí que as pessoas, se apanharem sol, provavelmente não terão problemas, não é? Desde que seja com contenção. Com cuidado. Emília, também sente isso, que há pessoas que procuram a sua zona em termos de praias por causa da saúde, ou é só mesmo para lazer? Eu penso que antigamente funcionaria mais essa vertente. Hoje penso que é mais, portanto, por lazer que as pessoas vêm para a praia. Penso que há uma questão que eu não sei se você vai ainda mencionar, mas eu gostaria de falar numa questão que é a erosão. Sim. Vamos falar mais à frente, podemos entrar já. É uma questão que me preocupa muito. Está aqui o Sr. Comandante que não me deixa mentir, e eu gostaria, através da Rádio Onda Viva e de outras rádios, que cheguem a alguém, aos municípios e ao Governo, porque as praias de Vila do Conde estão a ficar completamente sem areia. Este ano, posso-lhes dizer, e o Sr. Comandante comprova, que há uma concessão que não vai ser montada porque não tem areia. Uma concessão que durante muitos anos, uma praia que foi muito frequentada, que foi muito conhecida, que é a Praia Azul em Vila do Conde, que este ano não vai montar o apoio precisamente porque não tem areia. Possivelmente a areia estará toda dentro do cais. Possivelmente. Isto tem sentido, Emília, isto é um tema interessante e eu tinha mais à frente, mas aproveitamos por aí. Enquanto banheira, tem sentido que de ano para ano a quantidade de areia tem desaparecido? Porque há especialistas que dizem que mesmo no Porto, daqui a uns anos poderá estar em cima de pedras, porque a areia vai desaparecendo porque está a haver assoreamento, depois tira-se a areia da praia, não é recolocado o mínimo, já vários entendidos falam disso, que tem a ver com o cais, mas se calhar o Comandante terá tecnicamente mais possibilidade para responder a isso. Mas diga-me, tem sentido que tem desaparecido a areia? Completamente. Eu posso dizer, por exemplo, na minha concessão, há uns anos tinha um extenso areal. Agora o areal é pequeníssimo, quase que não tem areia, é preciso pormos máquinas a fazer alisamento de areias para se conseguir pôr barracas, porque senão eu dizia quase que metade das praias em Vila do Conde deixariam se não fossem as máquinas a fazer o alisamento de areias, metade das concessões não existiriam hoje em Vila do Conde. Portanto, é uma questão que nos preocupa muito, é uma questão que... E tem falado com os pescadores ou com pessoas da zona, o que é que eles dizem sobre isso? Não, os pescadores dizem que serão as correntes, exatamente. O que eu noto, por exemplo, ali na zona da Praia da Senhora da Guia em Vila do Conde,
quando há as correntes norte, ela encosta-se a sul, depois quando a sul, ela encosta-se a norte, mas o que é certo, faz essa movimentação, mas haverá parte que sai mesmo e que não volta. Se será que se irá para os cais ou não, também não lhe sei, não consigo lhe dizer. Mas já está ali há quanto tempo naquela zona? Eu já estou ali há 17 anos. E a diferença é muito grande? É muito grande. Em metros de areal, tem ideia? Sim, não tenho ideia, mas nota-se. E em porcentagem, metade? Desapareceu metade? Sim. Nota-se perfeitamente que metade da areia desapareceu. Portanto, é uma situação que preocupa todos os Agora não há grande razão, não há construção. Deve ser outro fenómeno qualquer que esteja aí a acontecer, exatamente, que é o que dizem que é a entrada para o cais. Mas o João não nos pediu a palavra, vamos aproveitar que depois o comandante. Em relação a esta matéria que a Emília está a referir, há uma questão que eu já desde de 2004 eu me tenho debatido com o facto de o assoreamento das barras e a dragagem e a consequente dragagem, portanto, nessa altura era colocada no mercado. Conclusão, essa areia nunca mais voltava às praias. Portanto, essa areia, mercado servia, quer dizer, era retirada e ia para obras. Milhões de toneladas foram retiradas da praia para o circuito comercial. Portanto, isso, logo por si só, com a autorização do governo, é crime. Alguém devia ser responsabilizado severamente por uma atitude dessas. Porque nós agora, por qualquer coisa que a gente faça, nós quase que nem podemos mexer na areia. Quando, anteriormente, podia-se fazer aquilo que se quisesse. Agora há pouca. Porque assim, na altura tirava-se a areia das barras e ia para o circuito comercial. Sim. Só que as pessoas não queriam saber, os entendidos, que para mim não eram entendidos, eram pessoas que serviam a interesses, achavam que a areia não ia das praias. Quando o que está a acontecer, portanto, como a areia fina é mais fácil de movimentar, ela desaparece da praia de Vila do Conde. Ela, se for dragada da Barra da Póvoa do Varzim e se for dragada de Vila do Conde, desaparece das praias entre Póvoa e Vila do Conde. Isso não há hipótese. Por outro lado, nós, em relação a essa matéria, este ano já articulamos com a Associação Pro Maior Segurança dos Pescadores, portanto, com algumas de festas. Já fizemos uma reunião na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal teve a sensibilidade e reparou que realmente havia aqui um problema em relação à praia da Póvoa do Varzim, que até nem é muito afetada porque o tipo de areia é diferente e só existe este tipo de areia na praia da Póvoa do Varzim, areia grossa, ao contrário da questão de Vila do Conde. Nós articulamos e entregamos ao Ministério um documento, portanto, isto baseado em experiência empírica, né? Não é uma experiência, portanto, científica, é uma experiência empírica dos homens do mar e das pessoas que trabalharam ao longo deste tempo na costa e sabem perfeitamente qual é a movimentação das areias em relação às correntes e em relação aos ventos. Portanto, isso não é preciso, basta olhar para o mar. E o que é que diz esse estudo que apresentaram? O estudo diz que as areias devem ser dragadas das barras e repostas, portanto, sempre a norte, porque os ventos predominantes são, aqui na Póvoa do Varzim, são de norte, portanto, logo, as correntes e os ventos, as marés e a ondulação é basicamente de noroeste, empurra para sul. Portanto, sempre que há uma dragagem, a areia tem que ser reposta a norte. E nunca a mais de 1 milha da costa. Porque se apanhar um fundão, essa areia perde-se completamente. Portanto, não há fornecimento de areia. Portanto, se não houver areia nas praias, não há quem a forneça, a praia fica desgranada, fica sem areia. Não é? Portanto, as pessoas, os entendidos, quem está a tutelar esta questão, tem que pedir conselhos a quem está no terreno, basicamente. Não pode... E vocês entregaram esse estudo? Entregamos. O mestre de festas entregou ao Ministério do... sim, ele disse. Portanto... Ele esteve aqui há 15 dias neste programa, falámos da Associação para a Maior Segurança e referiu também essa preocupação. Até a possibilidade de se dragar e ser uma draga local que coloque perto da costa a areia. Isso está equacionado, porque nós, portanto, a seguir este ritmo de perda de sedimentos, nós daqui a pouco não temos turismo costeiro a nível nacional. Portanto, isto é uma preocupação, é que nós, com a costa que temos, é vergonhoso nós estarmos a surripar, a roubar sistematicamente a areia das praias. Portanto, isto tem que ser, é uma matéria muito importante para gerir o país. Comandante Silva Rocha, diga-me de sua justiça, isto aqui é uma preocupação, tem feito relatórios sobre isso para cima, as pessoas queixam-se, os pescadores, sei que com o cais
com assoreamento também andam sempre com o coração nas mãos? Isto é um problema que me parece que é recorrente e que tem tendência para se agravar com o tempo. Todas estas análises e estas discussões que têm vindo a lume, enfim, tanto quanto sei, não estão sustentadas por nenhum estudo científico, portanto são dados empíricos que as pessoas vão recolhendo, ou fruto da experiência dos homens do mar, ou fruto da experiência dos concessionários, mas até essas opiniões são divergentes. Portanto, os pescadores têm uma opinião obviamente mais centrada na barra dos portos, não é? E da necessidade das suas dragagens, e os concessionários mais preocupados com as praias. Obviamente que a areia que aparece nas barras deve vir das praias, ou portanto é fruto da grande dinâmica que existe nesta costa, em particular de correntes e ventos, conforme já foi mencionado aqui pelo Sr. João Nunes. Mas são todos dados empíricos, portanto eu não gosto muito de me pronunciar, dizer que esta é a causa ou que aquela é a causa. Existem causas que são conhecidas, o facto da recarga das praias, que antigamente era feita através dos aluviões e sedimentos que vinham nas correntes do Rio Douro, não é? E que serviam também para fazer esta recarga das praias, ter terminado com as barragens. Enfim, há uma interrupção de um fluxo que era constante e permanente, e que neste momento a fazer-se terá menor dimensão do que aquele que acontecia há algumas décadas atrás. Portanto, eu penso que é uma conjuntura. Um estudo recente que dizia no Porto que estavam a desaparecer também as areias. Portanto, como dizia o João Nunes, isto é um fenómeno que tem muito mais variáveis do que aquelas que conseguimos apreender, pelo menos de forma empírica, e por isso não gosto muito de ser comentário, até porque eu não tenho nenhuma formação de engenharia do ambiente ou de engenharia que se dedica a este tipo de estudos. De facto, é uma preocupação do ponto de vista do Capitão de Porto, realmente, esta questão dividida entre o pessoal e os homens do mar e os concessionários, que me afetam diretamente, obviamente, mas não tenho soluções, nem tenho, enfim, comentários sustentados cientificamente que me permitam fazer afirmações bombásticas ou encontrar soluções para que, enfim, uma solução para o problema, não é? E quanto ao cais em si, em termos de segurança, isso é uma preocupação também sua? É. Portanto, a questão das barras, muitas vezes, e mais uma vez, portanto, a comunidade pescatória olha para a capitania como sendo, enfim, o seu interlocutor principal, embora as competências do Capitão de Porto não sejam tão vastas assim como as pessoas possam pensar, nomeadamente, e no que diz respeito à barra, a competência para manter as vias navegáveis é da entidade administrante, no nosso caso do Instituto do Instituto Portuário de Transportes Marítimos, do IPTM. Que está no Douro. Que está no Douro, em termos de sede, embora tenham um gabinete de coordenação dos portos, enfim, que no terreno e que façam esse tipo de análise. Ao Capitão do Porto compete é garantir a prática em segurança, ou seja, a ferramenta que eu tenho é de condicionar ou mesmo fechar a barra, dependendo das condições dessa mesma barra. Tem usado essa e utilizo com alguma frequência, várias vezes. Principalmente no inverno, portanto uma preocupação diária de analisar o tempo, de analisar as condições da barra físicas, as condições de eventual assoreamento que possa existir. Mas, Sr. Comandante, deixe-me colocar-lhe uma questão que vemos e muitas vezes vem em notícias, e nós damos muitas aqui a dizer que a barra está fechada, as barras do norte, as barras daqui. Vocês tomam a decisão em função do tempo ou têm logo uma percepção de que há muita areia e que os barcos terão dificuldades em entrar? Mais uma vez, é uma conjugação de fatores. Pode uma barra estar completamente desassoreada e termos que fechar por causa do tempo. Portanto, marés, vamos ver a maior probabilidade de acontecer um acidente no mar será na aproximação à terra e na aproximação ao porto. Se não houver condições de mar, se houver um mar, uma ondulação já bastante elevada, evidentemente que os navios e as embarcações sofrem no seu governo e podem encontrar muitas dificuldades na aproximação à terra. Portanto, a barra só se consegue praticar quando a embarcação tem condições de governar e de poder entrar em segurança. Às vezes é mais vale a embarcação, enfim, desde que tenha algumas dimensões, ficar ao largo do que arriscar uma entrada por exemplo, na nossa barra temos que entrar
parte da barra com o mar pelo través, portanto a parte lateral, o mar a bater no navio de lado, digamos assim, que é uma situação extremamente desconfortável e que tem um efeito perverso no governo do navio, das embarcações, dos navios, de maneira que essa é a preocupação que eu tenho. Por outro lado, também pode existir o caso da barra estar completamente assoreado, do mar ter pouca intensidade ou quase nenhuma, e eu de ter que fechar a barra por causa do assoreamento da barra. Posso ter um mar quase chão, como se costuma dizer, que se é ondulação, calminho, e fechar a barra na mesma, porque não há condições de entrar, porque não há profundidade necessária para determinadas embarcações entrar a barra. Portanto, tem uma conjugação de fatores. Muitos dos pescadores usam barras mais a sul, mesmo aqui da zona pescatória de Caxinas e Vila de Conde e Póvoa, vão mais para baixo do que aqui. É uma questão de segurança. Eles estão mais condicionados em termos de operação, estão mais condicionados estando aqui nos portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, que, por exemplo, se estiverem em Matosinhos. Posso dizer, em termos estatísticos, a barra de Leixões se calhar pode passar anos sem fechar, como pode, um ano mais com mais tempestades, digamos assim, pode fechar uma vez ou outra, mas um barco, uma embarcação de pesca que esteja aqui no porto da Póvoa de Varzim e que esteja a preparar-se para sair, ou planeia sair para uma faina, pode ficar retido dentro do porto porque a barra fechou, porque não há condições de segurança para poder sair. De maneira que alguns armadores optam e mestres optam por operar a partir de portos que tenham melhores condições ou que lhes permita sair e entrar sempre que desejado. E os de recreio, sendo que o Porto da Póvoa de Varzim tem a marina e que muitos querem vir para cá porque é um bom local e a Póvoa é atrativa, e Vila de Conde, para entrarem entrar gente pelo mar, e que é uma das portas de onde passa muita gente e entra muita gente. Esse também tem que, digamos, ir para outros portos, porque este, estando assoreado, também provoca dificuldades. Isso retira gente aqui mais uma vez. Não sei se retira. Sinceramente, não tenho uma ideia muito clara relativamente ao tráfego e à intensidade da prática das marinas pelas embarcações de recreio. Da pesca condicionam certamente. Por serem maiores, terem maior calado, não é? Condiciona certamente. As embarcações de recreio, só aquelas com muito maiores dimensões, é que poderão ficar condicionadas. De qualquer forma, quando a barra está fechada para todos. Exatamente. Não é só para a pesca, é também para o recreio. Quais são as principais preocupações, Sr. Comandante, que tem sentido, quer destes senhores que estão aqui, dos banheiros, já que estamos na época balnear, quer mesmo dos pescadores? O que é que acha que, agora que está em fim de mandato, quando se é novo, diz ainda vou ver o que é que está a acontecer, mas não sei, agora já está em fim de mandato, que testemunho passa para o próximo, ou que relatório deixa da sua passagem por cá a um futuro comandante? Eu posso dividir em duas partes. Uma primeira parte positiva, ou muito positiva, que é a questão, enfim, pelo menos na Póvoa e em Vila do Conde. Eu não sei como é que funciona noutros concelhos, mas existe uma grande coordenação por parte das entidades envolvidas, por exemplo, na preparação da época balnear. Tanto o município, como a autoridade marítima local, como os concessionários e os delfins, constituem um grupo muito coordenado. Enfim, o modelo da época balnear já está interiorizado e os processos e procedimentos são quase automáticos, o que nos permite ter, em termos pelo menos de procedimentos e processuais, maior agilidade, e as coisas decorrem de forma muito normal. Obviamente que o município tem uma forte responsabilidade positiva neste caso, porque, e também os delfins, no que diz respeito ao salvamento, porque estes protocolos que foram celebrados entre estas duas entidades permitem aos concessionários, por um lado, mas também muito ao capitão do Porto, ter a garantia, um maior sossego, digamos assim, maior confiança de que a época balnear vai decorrer da melhor forma. Posso lhe dizer, a título de exemplo, não nomeando o município, mas é uma grande preocupação noutras partes, noutras regiões, a questão da contratação dos nadadores salvadores. Enquanto que aqui, como já pôde constatar, foi uma estrutura muito temos organizada. Um superávit, não é, de nadadores salvadores, e inclusive eu posso, enfim, substituindo-me um pouco aqui ao Isaac, afirmar que já é um exemplo e uma referência, a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, ao nível dos nadadores salvadores, e já há uma tentativa de aproximação e de estudo do modelo adotado por esta região
para decalcar ou tentar decalcar noutras regiões de Portugal. Portanto, daí esta conclusão do trabalho muito positivo que tem sido feito a este nível. Portanto, o meu relatório é muito positivo no que diz respeito a esta organização que está implantado, não é fruto nem de um ou do outro, portanto é um grupo de pessoas e de entidades que já se conhece bem e que já trabalha pela mesma causa há muito tempo. Exatamente. Portanto, tinha ver isto há uns anos atrás. Independentemente da pessoa, portanto, nem é a pessoa que está em causa, é estas ligações e estes laços que existem que permitem este modelo muito consistente. O que é negativo, então? Negativo, não é negativo no aspecto das coisas que correm mal. As maiores preocupações por parte, a pergunta foi quais são as maiores preocupações que nos chegam. Já foram aqui abordadas, que é a questão de parte dos concessionários, realmente esta preocupação relativamente às praias e à sua morfologia, à erosão que elas sofrem ao longo dos anos e o eventual impacto que isso possa ter para a sua atividade comercial, porque obviamente muito do proveito ou da sua atividade é sustentada pela montagem de barracas. Portanto, quanto menos praia, menos barracas, menos resultados, e obviamente depois os encargos mantêm-se iguais, não é? Portanto, a questão do Nadador Salvador, por exemplo, que é a responsabilidade dos concessionários garantir em termos de vigilância, com alguns meios complementares, mas de facto a das praias provavelmente será a maior preocupação. E havia outra questão que eu iria lembrar-me de falar, que tem a ver com os nadadores salvadores, precisamente, que é a questão, enfim, da preocupação de ajustarmos o modelo do dispositivo integrado que permita alguma poupança por parte dos concessionários à realidade que está na praia e mantendo os níveis de segurança exigidos e exigíveis para que os banhistas possam passar as suas férias em segurança. Muito bem. Isaac Braga, uma boa referência dada aqui por um comandante de estado de partida. Já sabe que ele, quando estiver no outro Porto, vai dizer telefone ao Isaac e digam como é que eles fazem para ajudar outras zonas. Mas diga-me, o que é que os Delfins têm este verão de novidade? O que é que têm previsto para continuar a acompanhar quem vai à praia, tanto na Póvoa como em Vila de Conde? Vamos manter aquilo que é o nosso sistema de trabalho. Quero fazer aqui uma salvaguarda ao contributo dos municípios da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Apesar da crise que toda a gente fala, o contributo das autarquias é uma mais-valia. Os concessionários, com certeza que sim, que são os principais visados no pagamento em si do Nadador Salvador. Agora, todos estes meios complementares de salvamento que o Sr. Comandante fala, é que proporciona colocar uma adaptação dos meios e dos homens no terreno, tem uma participação das autarquias. A Póvoa de Varzim e Vila de Conde colocarão homens nas motas de água, colocarão pessoas nas Moto 4, colocarão pessoas nas carrinhas de Seamaster. Portanto, isto ajuda-nos a que este processo de salvamento não tenha que introduzir mais pessoas no terreno para dar resposta àquilo que a lei exige. Nós colocaremos, como em toda a frente de praia, como eu disse logo no início, de cerca de 120 nadadores e nadadoras salvadores, portanto em regime metade de manhã, metade à tarde. Teremos então a Moto 4 que trabalhará a sul do Rio Ave. Teremos também uma Moto 4 na Póvoa de Varzim. Teremos uma carrinha Seamaster em Vila de Conde e outra na Póvoa de Varzim. Teremos a Moto d'Água que também dará apoio. Teremos a viatura Ghost, que é um carrinho, quase um carrinho de golfe, que será adaptada à praia, onde terá um militar. Moto 4 cabinada, só chorar. Que estará operada por um nadador Salvador e por um fuzileiro, ou alguém ligado à Marinha. Portanto, teremos um dispositivo, teremos as embarcações, que Vila Conde terá 2 embarcações de salvamento colocadas já na praia. Póvoa de Varzim também terá uma embarcação já colocada na praia. Portanto, o que eu digo é que se há praia segura, são as praias da Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Portanto, face ao número de metros que temos de praia, teremos uma grande concentração. Os Delfins são a maior associação de nadadores salvadores do país. Somos a associação que colocamos mais pessoas no terreno. Sem dúvida que funcionamos bem. Agradeço as palavras do Sr. Comandante, porque todos nós nos conhecemos desde há muitos anos. Quando nós à altura de iniciar o processo da época balnear, eu já sei que a Dona Emília já tratou de determinadas situações, o Sr. João já tratou de determinadas situações, já posso contar com o apoio do Comandante do Porto. Este ano fizemos uma coisa nova,
na preparação da época, que foi estarmos reunidos com todas as entidades intervenientes propriamente ditas no salvamento, onde há uma sala, passo a divulgar, na Capitania, onde tem numa escala grande o mapa de todas as nossas praias, de Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Permitiu-nos isto, verificar aquilo que se falava no início, pontos, como o Sr. Comandante já falou, que são mais perigosos, permitiu-nos adaptar esse sistema de salvamento a esses pontos que já eram reconhecidos no passado, que é pelo número de intervenções que fizemos, e constituir certamente isto maior segurança, e o ano passado foi um ano exemplar nisso. Muito bom. Quando se fala em segurança, fala-se em cuidados, e por vezes olhamos para muitos dos nadadores salvadores e são jovens. Que formação, para além dos treinos que vocês anunciam e que nós divulgamos na época de inverno para atraírem mais nadadores, mas que formação e que estratégia e de que forma é que motivam a que jovens que julgam que estão no trabalho e não estão no lazer, apesar de estarem ao sol e na praia e ao pé, se calhar com amigos por perto, o que é que os leva, ou o que é que vocês fazem para que eles estejam sempre alerta e atentos, e como é que reagem? Têm reagido de há uns anos para cá os cidadãos que vêm à praia, se são colaborantes ou se ainda são muito prepotentes, como em tempos já chegamos a falar de alguma arrogância? No que concerne aos nadadores salvadores, portanto, existe uma filosofia diferente no próprio curso. O curso de nadador salvador de há 10 anos, quando eu tirei a primeira vez, era ministrado de uma forma. Hoje em dia houve uma evolução pela parte do Instituto de Socorros de Náufragos e pelos formadores de evoluir nesta parte pedagógica do curso em si também. Não apenas na preparação física, e por isso eu dizia no início que a componente psicológica do nadador salvador é muito importante. Os Delfins têm aqui também um trabalho importante. Têm um trabalho de... O curso em si é um curso de um mês, e que certamente terá algumas lacunas que se têm tratado ao longo dos anos. Os Delfins, de acordo com as várias entidades que trabalham, proporcionam alguns workshops em que colmatamos necessidades que nós verificamos no terreno. O nadador salvador não faz apenas um trabalho dentro da água, faz um trabalho no areal importante, e nós verificamos que havia aqui uma necessidade de aprendizagem de cuidados de primeiros socorros, e foi a grande aposta dos Delfins este ano, e fizemos então uma formação específica de 40 horas aos nossos nadadores salvadores, em que os tornamos mais prática esta intervenção, seja em traumatismos, portanto, de acordo com os próprios bombeiros. Temos estabelecido também aqui algumas parcerias com os próprios bombeiros, no sentido de falarmos uma mesma linguagem, porque há vários níveis nos afogamentos e era uma linguagem que não era transversal aos vários intervenientes. Nós temos feito uma aproximação para que, quando eu ligo e digo que tenho um afogamento tipo 1 ou tipo 2, toda a gente que esteja interveniente perceba aquilo que estamos a falar. Relativamente aos veraneantes, às pessoas que frequentam as nossas praias, eu acho que continuamos a fazer estes apelos. Já há 3 anos acho que estivemos no pico daquilo que a cidadania nos pode dar de melhor. Eu penso que a própria stress que as pessoas vivem no dia-a-dia hoje condicionam a sua atuação na praia. Verificamos que existe mais algum conflito entre o nadador salvador, não o nadador salvador enquanto pessoa, mas as pessoas estão menos disponíveis para a chamada de atenção. Quando içamos uma bandeira amarela ou içamos uma bandeira vermelha, fazemos porque de facto as condições de mar assim o exigem, e as pessoas às vezes não entendem, ou porque vieram aquele fim de semana apenas à praia e a praia está interdita para a prática do mergulho ou para a prática da natação, mas nós salvaguardamos sempre as condições que são das pessoas. Portanto, não poderemos estar aqui a recuar um passo numa bandeira para proporcionar que as pessoas possam ir à água, independentemente de tenham vindo apenas aquele dia. E este trabalho com a Polícia Marítima tem sido aprimorado, e há mais uma vez aqui uma relação ótima em que, quando nós temos necessidade de fazer chegar a intervenção da parte da polícia, esta resposta também cada vez tem sido mais eficaz, e isso aqui com o Sr. Comandante, desde que chegou, há de facto uma aproximação entre a própria Polícia Marítima e os nadadores salvadores. Isso é uma mais-valia que se traduz em segurança para os veraneantes e para o próprio nadador em si. Vocês já disse aí que fazem cursos, as autarquias apoiam. Este ano, na época baixa, a Póvoa continua a apoiar, mas Vila do Conde não deu tanto apoio, mas continua a dar apoio aos cursos. Sim, a Vila do Conde dá um apoio que é muito importante. Primeiro, fez o pagamento a todos os nadadores salvadores que quiseram trabalhar na praia de Vila do Conde. Estamos a falar de um custo de 123 euros por pessoa. Portanto, o número de pessoas que quiseram tirar e trabalhar em Vila do Conde foi comparticipado pela autarquia. É um esforço enorme, e que os nadadores salvadores estão agradecidos, porque nós temos de facto vários casos
que não tinham um poder económico para fazer o pagamento destes 23 euros. Se não houvesse esta comparticipação da autarquia de Vila do Conde e da Póvoa, este número de nadadores salvadores que estão disponíveis seria certamente inferior. E nós verificamos que desde há 3 anos que começaram o pagamento por parte das autarquias. Colocamos aqui o fator económico, tudo bem, é de facto mas este fator económico que atrai mais pessoas a trabalhar também traz a dificuldade que é ter o dinheiro para tirar o curso. E desde que as autarquias fizeram o pagamento, a solução, e era uma coisa que nós nos debatíamos, foi imediata. Portanto, nós nunca mais tivemos problemas com os nadadores salvadores. E o relacionamento com os concessionários? Do próprio nadador em Sim. si. Que acaba por ser um assalariado e que tem que cumprir regras também. Claro que sim, e aquilo que nós no curso fazemos é que quanto melhor é o relacionamento do nadador salvador com o concessionário, melhor vai ser a época do nadador salvador, porque, como diz, quem paga o salário tem que exigir, e exigir não só ao concessionário, como exige a própria autoridade marítima, como exige a associação enquanto entidade que faz a contratação. Mas nós não temos verificado desde há 4 anos nenhum volume exagerado de conflito entre os nadadores salvadores e os concessionários. Vamos saber agora isso. João Nunes, como é que era o relacionamento com os nadadores salvadores? Há uns anos queixava-se de alguma falta de qualidade, mas agora, e até falta de nadadores salvadores, mas agora, como dizia o comandante, desde que esta estrutura da associação ficou montada, a qualidade melhorou e a quantidade também. Portanto, desde que nós exercemos uma situação, portanto, nova, quer dizer, recentemente decidimos que toda a contratação por parte dos concessionários seria através dos Delfins. Neste contexto, o concessionário deixou praticamente de intervir no indivíduo a contratar. Portanto, digamos que o concessionário precisa, portanto, há um dispositivo numa frente urbana, por exemplo, que precisa de X nadadores salvadores, digamos 8 ou 10. E a colocação desses nadadores salvadores fica à responsabilidade dos Delfins, da Associação dos Nadadores Salvadores. O concessionário, portanto, poderá ter uma influência se tiver um familiar que esteja ali, portanto, poderá ser mais ou menos essa área de influência do concessionário, porque de resto a colocação é feita... A seleção e o critério da associação. Exatamente, e a competência de cada nadador salvador também fica ao critério dos Delfins. Portanto, a nossa intervenção é quase nula nesse aspecto. Pergunto-lhe também, tem evoluído a relação com os turistas? Isto é, aquilo que se falava há pouco de alguns turistas não acatarem as normas habitualmente, está a funcionar, agora estão mais propensos, ou o facto de haver crise, de haver algumas dificuldades financeiras e a crise é desculpa para tudo, também serve para isso? Sim, isso quer dizer, no fundo o que se terá que passará por uma ação pedagógica, não é? O nadador salvador ele exerce uma atividade de salvamento, basicamente, e tem que incutir algum respeito, alguma presença, não é? É evidente que se o nadador salvador for franzininho, digamos assim, as pessoas não vão respeitar, quer dizer, vão fazer comentários depreciativos, se eu morrer, se eu me afogar, como é que aquele homem me vai salvar? Existe é mais uma questão cultural. Eu acho que nós discutimos muito a questão da idade, e eu acho que hoje em dia, ainda em Portugal, somos um povo latino, e existe muita figura de quanto mais velho, mais competente, e quanto mais corpulento, mais competente também. O que não quer dizer nada, não é? O que não quer dizer nada. E parece-me a mim que isto é um problema recorrente. Muitas vezes acusam os nadadores salvadores por serem mais novos, serem menos competentes. Eu penso que é um problema cultural das pessoas e não tem nada a ver com as praias. É um problema social que é transportado para as praias. Acaba por ser na praia. Nós hoje, todos os dias, eu comento aqui com amigos, há aqui uma questão, por exemplo, as pessoas a atravessar as passadeiras, as pessoas na rua, o seu comportamento, a forma como intervêm ou discutem uns com os outros, enfim, há aqui um clima de tensão aparente, ou pelo menos, enfim, há aqui uma diferença que eu não notava há 10 anos atrás, por exemplo, não sei se estava menos atento, mas hoje em dia as pessoas parece que a sua liberdade extrapola um pouco aquilo que é onde começa a liberdade do vizinho, não é? E portanto não é um problema das praias, é um problema da nossa sociedade. Não, não se publicitar aqui, há uma linha que não pode ser pisada. Essa questão também não é geral, isso é muito pontual, e isso funciona em termos... Mas tem reduzido o número de casos ou tem aumentado? Não, reduzido substancialmente, porque isto tem a ver com prevenção. E com portanto, o facto das pessoas se capacitarem que existe uma regra para cumprir numa área concessionada.
E tem que se partir desse princípio, independentemente do nadador salvador ser corpulento ou não, existe ali um homem que está a zelar pelas vidas do utente. E esse homem tem que ser respeitado, basicamente. E essa ação que nós, concessionários, também incutimos ao banhista. Portanto, tentamos ajudar, tentamos fazer transparecer de que existe ali uma situação em que, apesar de haver bons nadadores salvadores na qualidade de banhistas, também há pessoas que podem ser mais suscetíveis, não é? E correr riscos, e é esse risco que se tem que evitar, em detrimento de até prejudicar o bom nadador salvador. Partindo do princípio que está numa área concessionada, tem que respeitar as regras que são para todos. Portanto, e a base do banhista tem que ser a base do respeito pela legislação e pelo próximo, digamos assim. Basicamente é isso que se tem que passar com toda a gente. E 1020 em Vila do Conde também sente isso? Sim, eu penso que o civismo está instaurado mais ou menos em Portugal. Não se nota, pelo menos. Mas já viu pior, já viu mais reações mais negativas do que agora. Antigamente, não é? sim, agora não. As pessoas vão preparadas para ouvir quem é a autoridade. Exatamente. E se o nadador estiver atento, se o nadador estiver na praia sempre atento, ele vai corrigir com certeza. Antes de eles estarem a prevaricar há muito tempo. Exatamente. É a prevenção. Se o nadador estiver atento, não vai ter com certeza problemas na concessão. Muito bem, meus senhores, agradeço a presença dos 4 no programa de hoje. Vou ainda ao comandante de um ponto que eu tinha aqui. Falamos há pouco da erosão, falamos mais de Vila do Conde, que está a desaparecer mais areia, e aquelas praias, nomeadamente a norte, na zona da Aguçadora, com dificuldade de poderem perder-se e ali a zona da parte de trás da Póvoa, junto às antigas piscinas, é um fenómeno que está controlado. Não é controlado, é um fenómeno para já que se verifica desde a minha área de jurisdição, começa no Rio Alto, portanto a norte ali do Parque de Campismo, e toda a gente, enfim, todas as pessoas com quem eu falo e que vivem cá já há longos anos dizem que é um fenómeno que tem vindo a crescer cada vez mais. Eu lembro, por exemplo, o campo de golfe tem vindo a ter cada vez, e todos os anos, cada vez mais problemas da erosão. Inclusive este ano o mar entrou por dentro de um dos campos, não é, mais a norte, e tem ali um problema grave para resolver. Portanto, é um problema que começa mais a norte e suponho que vem mais de cima, não é? Não está circunscrito à Póvoa de Varzim e Vila do Conde. E é um fenómeno que penso que deverá merecer a atenção de quem de direito, não é? Muito bem, agradeço a presença da Emília Benta, João Nunes, Silva Rocha e Isaac Braga. Recordo que pode ouvir o programa na rádio sempre em 96.1 ao meio-dia, sábado e domingo, com repetição ao sábado às 7, e a todo momento pode ver na Onda Viva TV. Basta aceder ao site radioondaviva.pt, depois clique em Onda Viva TV e estará disponível o vídeo da entrevista de hoje, assim como outros vídeos que temos dos programas e outras reportagens que fizemos muitas este fim de semana. Despeço Otávio Correia, o Vítor Silva, nós voltamos no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser.